Boa tarde. A gente tem que falar boa tarde porque é quase boa noite. 19 horas, 17 horas, 57 minutos, live especial, conforme combinamos. Hoje nós vamos falar sobre emoções, né? Sentimentos e emoções. Qual a diferença? Em seguida vamos falar sobre as 7 emoções universais. As 7 emoções básicas. Então, ultimamente fala-se muito sobre economia, que a inflação está subindo, que os preços estão aumentando, a pandemia, sobre vacinação da pandemia. Paulo Roberto, boa tarde, amigo, boa tarde. E a gente vai falar um pouquinho sobre subjetividade. A gente precisa falar mais sobre emoções, né? Fala-se pouco sobre isso, né? Eu quero dar boas-vindas a você que está entrando aí, e assim que entra eu já peço a você logo para chamar mais 3 pessoas. A Valmira foi uma das primeiras, a Mirinha está entrando aí conosco, obrigado aí pela sua participação. A Miriam, eu sei que ela chama as pessoas, que ela compartilha a live, é a nossa seguidora fiel, a Mirinha, muito obrigado aí a todos vocês. Vê para mim aí se o enquadramento está legal, a imagem, o som, o áudio está chegando aí bem para você. Vê para mim aí, por favor. As pessoas já estão entrando, muito obrigado. Eu não vou demorar a começar o nosso conteúdo, nós não temos tempo a perder, embora tenhamos que viver, nem cada dia, mas cada momento, né, como se fosse o último, valorizar o nosso tempo, o meu e o seu, que é muito precioso. Eudes também já entrou, boa noite, quer dizer, quase boa noite, boa tarde. Alguns segundinhos aí, já estamos entrando aí no boa noite, né? Repetindo o tema da nossa live de hoje, sentimentos e emoções. São termos bem parecidos, tem a sua similaridade, mas tem coisa diferente. A Miriam fala que está tudo correto. Lucas Messias, meu neto, gente muito boa, e meu ajudante aqui das questões da live mesmo, né? O apoio logístico. Paulo Roberto disse assim, tá ótimo, amigo, muito obrigado. Então, nós vamos começar já o nosso tema, o nosso assunto. Você que está assistindo depois que acabou a live, muito obrigado. E eu peço que você me siga lá no canal Hélio Messias, me siga no Facebook, Hélio Messias da Cruz, @psicanalista Hélio Messias, no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue, a gente está sempre compartilhando material, frases, vídeos, etc. Então, começando já o nosso tema, né, o nosso assunto de hoje, sentimentos e emoções, qual a diferença? E em seguida, as 7 emoções básicas, as 7 emoções universais. Eu estudei bastante o Paul Ekman, que o Paul Ekman é considerado um dos 20 maiores psicólogos do mundo. O cara é fera, o cara é bom. Gente, o que é emoção? Vamos definir então inicialmente o que é emoção. Vem do latim emovere, que significa mover, significa para fora, mover para fora, mover. O e significa externo, então emovere do latim mover para fora. É necessário, boa noite Cláudio, bem-vindo, Cláudio César. É necessário que nós movimentemos as nossas emoções e aprendemos a lidar com ela para buscar tanto o equilíbrio interno quanto o equilíbrio externo. É preciso que a gente se movimente com relação às emoções, é preciso que a gente tente equilibrá-las, né? Buscar um consenso nas nossas emoções. Como diz, eu gosto muito da frase de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, na natureza nada se cria, na natureza tudo se transforma. Boa noite, Cláudio. Uma ótima noite para você e para todos vocês aí. Continua chamando aí o povo aí, Madai, bem-vinda. Muito bem, obrigado aí pela presença de vocês. Então a emoção é um conjunto de respostas químicas neurais baseadas em memórias emocionais. O sentimento é mais racional, a emoção ela é mais visceral. Aí você me pergunta, qual é a relação então entre a emoção, entre sentimentos e emoções?
As emoções, elas dão origem aos sentimentos. Através das emoções vêm os sentimentos. E esses dois tipos de reações, eles estão interligados entre si, tanto emoção quanto ação, quanto sentimento. Através de emoções você pode gerar sentimentos. E através de sentimentos também você pode gerar emoção. Pastor Nivaldo Cavalari, que privilégio. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Nos ajuda aí para compartilhando com outras pessoas, chamando pelo menos mais 3 pessoas e comentando a nossa live para o Facebook e Instagram, mostrar para o maior número de pessoas. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Então, a emoção, ela é capaz de gerar sentimentos e vice-versa. Da mesma forma que uma emoção gera um sentimento também é capaz de gerar emoções da mesma espécie. É muito importante a gente atentar para isso. As emoções são reações inconscientes, conquanto os sentimentos, eles são uma espécie de juízo sobre as emoções, né? A emoção, ela acontece assim repentinamente, né? Você está diante de uma situação, aí de repente você fica sabendo de uma notícia, você se emociona. Você está na rua, você vê alguém, sei lá, de repente alguém passando necessidade, alguém sofrendo, naquele momento ali você se emociona. Ela é algo assim que acontece de repente, né? Enquanto o sentimento dura mais tempo para gerar, para formar, para ser estabelecido dentro de nós. Então, sentimentos e emoções, qual é a diferença daí? Sobre isso que nós estamos falando, né? Na realidade, são as emoções que dão origem aos sentimentos. É bem interessante isso. E uma reação instintiva, né? Uma resposta neural para os estímulos externos, tal como o choro e o riso. Os sentimentos, em geral, refletem como a gente se sente, é óbvio, né? Frente a uma emoção. Então, o sentimento é como a gente se sente frente a uma emoção. Ou seja, você tem uma determinada emoção, você se emociona com determinada coisa, a partir daí vai gerar um sentimento. Esse sentimento pode ser diverso. Pode ser um sentimento de tristeza, de alegria, de felicidade, etc. Mas daqui a pouquinho, a gente não vai demorar muito, a gente vai falar sobre as 7 emoções universais dentro desse tema mesmo. Tânia Rezende, obrigado pela sua participação. Chama pelo menos mais 3 aí para participar com a gente, Tânia. Então, bem interessante a gente falar sobre essa questão, que as emoções que dão origem aos sentimentos, tá? Emoção ligada ao corpo, e o sentimento se mantém privado. Por exemplo, dificilmente você consegue esconder que você está emocionado, sabia? Dificilmente. Alguém te dá um presente, ou você fica sabendo de uma notícia ruim, ou de uma notícia boa, você se emociona. Dificilmente alguém olha para você e não vai perceber isso, através de você ficar vermelho, ou ficar trêmula, ou ficar triste de repente, naquele momento, você vai ter uma reação imediata. Agora, o sentimento a gente consegue esconder com mais facilidade, né? Você pode estar triste e parecer para as pessoas, passar uma imagem que você está alegre, começar a rir, começar a brincar, mas no fundo, você está triste. Você já passou por isso? Você já se comportou dessa forma? Queria que você me respondesse aí se você já, alguma vez, estando triste, se mostrou alegre, ou estando alegre, você se entristeceu, inverteu a situação. Então, por exemplo, a dor e o prazer são ingredientes essenciais dos sentimentos. Marcelo Ferreira, boa noite, bem-vindo. Então, a dor e o prazer, elas fazem parte dos nossos sentimentos, tá? Não adianta você falar, a dor é horrível, tudo bem, ela incomoda, mas ela está sinalizando que alguma coisa não está indo bem, que você precisa rever, olhar para dentro de si e perceber e até aceitar essa dor para tentar entender o que está acontecendo. Por exemplo, quando um bebê sorri ou grita, quando um bebê chora, ele está expressando o que? Uma comunicação, uma emoção, uma emoção em busca de uma resposta, adequada à necessidade daquele momento. De repente, ele está com medo, então ele vai começar a chorar, gritar, ou ele pode estar com raiva,
ou o bebê pode estar sentindo tristeza, ou mesmo alegria, por exemplo. Né? Então, ele gritando, chorando, seja lá o que for, ele vai estar se expressando de uma tal forma, numa emoção, querendo resposta para algum problema, ou até pode ser até o alívio para uma dor que ele esteja sentindo. Né? Então a gente pode até aproveitar para diferenciar entre emoção e sentimento, que a gente está fazendo desde o início. A origem automática versus racional. A emoção é mais algo que acontece repentinamente, como eu disse, quando você lidar com um evento, quando acontece alguma coisa, você faz um exame, o exame dá negativo, dá ruim sobre alguma coisa que você tomou conhecimento. José Tinoco, boa noite, bem-vindo, José. Então, a emoção está ligada a algo assim muito mais automático. O sentimento, ele demora até mais tempo para você gerar. O Refled, rapaz, olha só, o Refled, o amigo dele estava me contando aqui, o Lucas, que ele só ia fazer atividade física depois da live, que ele ia assistir a live primeiro, para depois ele dar uma corrida na orla. Valeu aí pela força, valeu aí pela moral, muito obrigado, Guilherme. Refled, né? Vulgo Refled. As emoções, então, o que são as emoções? Ela se baseia é parte do sistema límbico, né? É a parte mais primitiva do cérebro. E os sentimentos pertencem ao lobo frontal. Isto é, os sentimentos são resultados do pensamento abstrato, enquanto as emoções são inatas e geneticamente determinadas como, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, determinadas como resultado, né, vamos dizer assim, da evolução, da nossa evolução. Grace Oliveira, ela disse, cheguei. Eu digo, seja bem-vinda, Grace. Obrigado pela sua participação. Por exemplo, vou dar um exemplo, você tem uma reunião no dia subsequente, no dia seguinte, uma reunião de trabalho, e você já está com medo, preocupado com o que pode acontecer naquela reunião, que é algo que já é do futuro, né? Daquilo que você está preocupada com algo que você de repente não tem como controlar, né? Então, se você consegue distinguir aí, estando ansiosa por causa dessa reunião, mas se você consegue distinguir, diferenciar o que você está sentindo, é medo de quê? Né? Qual é a questão? O que de pior pode acontecer nessa reunião? Né? Será que esse medo tem fundamento real ou é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou bem preparado, bem preparada para essa reunião? É importante que você questione isso no seu emocional, dentro dos seus sentimentos. Né? O medo está paralisando você. Ele tem um fundamento real, esse medo? É muito importante a gente se questionar, a gente se perguntar o porquê que a gente está com essa sensação, com esse sentimento. Manter o equilíbrio é importantíssimo. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui. Por que a gente está falando sobre essas questões? Primeiro, que esse mês é o mês de Janeiro Branco. Janeiro Branco é o mês que foi tirado, foi até criado por um psicólogo lá de Uberlândia, Minas Gerais, Leonardo Abraão. Ele que institucionalizou esse dia, o Dia da Saúde Mental. Quem cuida da mente, cuida da vida. Eu, Hélio Messias, estou dando a minha contribuição, não só para Queimados, mas para o Rio de Janeiro, para o Brasil e quem sabe para o mundo, dando a minha contribuição, mínima que seja, para colaborar nessa questão de falar sobre coisas subjetivas, porque as pessoas, o noticiário, fala o tempo todo de inflação, de vacina, de Covid, que vem a terceira leva, e que vacina, e que não vacina, vai morrer, não vai morrer, enfim, e a gente precisa falar, porque a Grace falou assim, nossa, eu fiquei 2 semanas em crise de ansiedade, que coisa horrível, parece que vou morrer. É mesmo, essas crises causam isso mesmo, por isso é um dos motivos, Grace, que me traz aqui, estar com vocês aqui, ainda que nesse mês, 2 vezes por semana, terça e quinta, hoje excepcionalmente sexta-feira, falando sobre esses assuntos, né? E você conseguiu se recuperar, está se sentindo melhor, né? Como eu posso te ajudar? Então, a questão está morrendo muita gente no mundo, é mais de 1 milhão de pessoas no mundo que tira a sua vida, eu tenho falado isso aqui com frequência. No Brasil, é 1 a 40 segundos no mundo que morre de suicídio.
né? E no Brasil são 12 mil pessoas antes da pandemia. Morre uma pessoa a cada 45 minutos também antes da pandemia. Gente, não tem como eu me calar. Ainda que eu alcance uma pessoa aqui, que eu consiga contribuir para mudar a qualidade de vida, para ajudar essa pessoa a ser melhor do que ela é, a repensar suas emoções, as suas atitudes, eu já me dou por realizado. Porque essa é a minha missão. Ajudar as pessoas a serem melhores do que elas são e a terem mais qualidade de vida. E repetindo aquela ilustração que chega a ser até um clichê do beija-flor, que estava lá jogando no mar, pegando no mar uma gotinha, jogando em cima da água, várias vezes incêndio, e alguém perguntou para ele: o que é isso? Você não vai resolver nada, cara, jogando essa gotinha de fogo, de água em cima do fogo. Eu me vejo como esse beija-flor, tá entendendo? Você não vai resolver nada. Claro, não vou resolver, mas ele disse: eu estou fazendo a minha parte, pelo menos a minha parte eu estou fazendo, estou dando a minha contribuição de coração para vocês. A Grace diz assim: perdi peso com isso. Opa, isso é bom ou é ruim, Grace? Ela diz: hoje estou melhor, um pouquinho mais. Ela vai e volta. Isso, tem que continuar tentando entender o que está acontecendo, aprender a lidar com essas emoções aí. A Miriam diz assim: essa pandemia mexeu muito com o psicológico de muitos. Com certeza, todos nós. Até comigo, que tem um preparo um pouco maior, melhor, né? Mas eu aplico todos os recursos que eu tenho, eu driblo para lá, driblo para cá, e a gente vai levando. E graças a Deus a gente está de pé. Eu não posso me calar e ficar aqui reclamando do que está acontecendo e deixar que as pessoas continuem morrendo, a ansiedade sendo o primeiro do mundo, aumentando o número de depressão. O Brasil em juventude é o quarto colocado do mundo, né? O Brasil só perde para os Estados Unidos em quantidade de depressão, e a gente não pode se calar. E eu conto com você para convidar outras pessoas para compartilhar essa live, porque você pode não estar fazendo live hoje, mas você está aqui comigo, participando junto comigo, dando opinião, dando seu testemunho, fazendo pergunta, dando uma contribuição para as pessoas também que estão assistindo, compartilhando. Isso é muito importante. Você também está fazendo a sua parte. Muito obrigado. Ela disse que está melhor, né? Essa parte eu já li. Então eu abri um parênteses para a gente falar sobre essa questão. Gente, cientificamente está provado que o contato das primeiras emoções e sentimentos ocorre na vida intrauterina, quando nós estamos lá na gestação com a nossa mãe. Você sabia que, de acordo com aquilo que a mãe sente, o pai fala alguma coisa, o pai faz alguma coisa, ou alguém fala alguma coisa para a mãe, ou a mãe pensa em alguma coisa, ou acontece algum evento, a mãe fica muito alegre ou fica muito triste, e a criança no ventre, ela já interpreta aquilo dentro dela de uma maneira, e ela pode interpretar de uma maneira boa, ou a criança pode interpretar aquilo que a mãe sentiu ou pensou de uma maneira distorcida. Aí o que acontece? Os bebês, eles começam a ter sensações que de repente estranhas. A mãe pode ter uma sensação de estar muito feliz, excessivamente feliz, e o filho pode interpretar aquilo como algo negativo. Alguém pode brigar com a mãe, ou a mãe brigar com alguém, e passar alguma emoção para o filho, e ele interpretar de uma forma que não seja muito boa para ele, até mesmo na sua vida depois. Por quê? Até os 7 anos, do ventre até os 7 anos, a personalidade, inclusive as crenças, né, sejam elas limitantes ou possibilitadoras, elas começam a entranhar na vida e na personalidade da criança. Cristina Oliveira, boa noite, obrigado. Não esqueçam de chamar pelo menos mais 3 pessoas aí para estar conosco e para assistir essa live depois. Agora eu quero botar uma observação aqui, que os bebês, eles não, por isso que eu falei que eles não sentem exatamente o que a mãe sente. As crianças têm a sua própria interpretação. Foi o que eu falei aqui agora anteriormente. A mãe sente, a mãe briga, a mãe fala, alguém fala alguma coisa com a mãe pensa, e a criança lá no ventre, ela interpreta. Então, nós pais, né, as mães principalmente, elas não são culpadas se os filhos têm alguma crença limitante ou teve alguma emoção que ele interpretou negativamente. As mães não precisam se sentir culpadas, porque foi uma interpretação da criança. Então já não é problema seu. Embora a gente sabe
que a mulher deve procurar ter uma vida o mais tranquila possível na gestação, procurar ter uma vida mais agradável. Isso vai ajudar bastante. A gente não pode se esquecer disso. Segundo o norte-americano, o psicólogo que eu citei agora há pouco, né, uns 20 melhores psicólogos, eu diria que um dos 10 melhores do mundo, Paul Ekman, ele fala sobre as 7 emoções básicas, né? Ele estudou por muitos e muitos anos as 7 emoções universais. Eu quero passar para esse assunto agora, se não aconteceu nenhuma pergunta ainda sobre esse outro tema, a gente vai continuar avançando agora. Então eu quero citar, assim que a gente terminar, a gente vai encerrar a nossa live, não vai ficar por muito tempo aqui, como eu falo sempre, o seu tempo é super precioso, e o meu também. Então a gente não está aqui para encher linguiça, aquele conteúdo que eu preparei com muito carinho, eu vou entregar para você o meu melhor. Quando terminar, eu estarei encerrando e dando o meu abraço para você, para a gente continuar. Mas por enquanto, a gente prossegue. Raquel Andréia Mariano, acho que, se não me engano, é a pastora Raquel, bem-vinda. Então eu quero falar com vocês agora sobre as 7 emoções básicas, universais, que todos nós sentimos. Quando eu falo universal, é Queimados, Rio de Janeiro, Brasil, o mundo todo, né? Eles sentem, passa por essas emoções. Mariceia Pelúzio Aragão, bem-vinda. Deus abençoe, compartilha aí, chama pessoas aí, que nós já estamos da metade para a final dessa live. Obrigado pela sua participação. Então a primeira emoção básica que nós citamos aqui é o nojo. São 7, tá, gente? O nojo, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a surpresa e o desprezo. São 7 emoções básicas, universais, estudada por um dos maiores psicólogos do mundo durante cerca de muitos e muitos anos, chamado Paul Ekman. O nojo, por exemplo, é representado por uma expressão de desagrado e repulsa, associada com mais frequência, ou associado com mais frequência a algum alimento que não gostamos. Então, quando você vai comer um legume, algum alimento, alguma comida que você não gosta, você geralmente demonstra nojo. Quando vai botar na boca, dá aquela sensação de nojo. Então ele pode ser representado nesse sentido quando você come algum alimento, ou quando também você tem algum problema, pode ser também com alguém que distrate você, com algum ser humano que você possa sentir nojo. Então, o que a gente precisa entender é que as emoções, elas não são nem boas e nem ruins. Depende do significado que a gente dá para elas, tá? Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Não é errado sentir nojo. O que é errado é o que você faz com esse sentimento depois, com esse nojo. Aqui o segundo, a ordem que a gente colocou aqui, o segundo sentimento universal é a raiva. Tem 2 lados a raiva, o lado positivo e o negativo. Ela é positiva quando a pessoa começa a observar e esclarecer suas necessidades através dessa raiva, tá? Ele pode motivar a pessoa a encontrar a solução. E ela é negativa quando transforma em agressão, abuso ou violência. Então, sentir raiva também não é ruim. Eu estou sentindo raiva, eu estou em pecado, eu estou sentindo raiva, estou me sentindo culpado por causa disso. Não. O próprio Jesus disse que irai-vos e não pequeis. O que a gente não pode permitir é que o sol se ponha sobre a nossa ira. Não é? Então você pode estar irado, o que você não pode é dar vazão a essa ira a ponto de você partir para a violência em seguida. Quando você tenta entender essa raiva, né? Quando você tenta entender e começa a tentar aprender a lidar com ela, isso pode até contribuir para o seu autoconhecimento, para o seu autocrescimento. Pode ajudar você a ser uma pessoa melhor do que você é. A raiva pode levar até mesmo ao autoconhecimento. O Ralph Led, né, o vulgo Ralph Led, o Guilherme, diz assim: a raiva é o sentimento mais intenso? Depende. Na verdade, todos os sentimentos, a gente diria que ele tem a mesma proporção, o Guilherme. O que conta mesmo é a intensidade, é a proporção que você dá a esse sentimento. É como você lidar com ele. Está entendendo? Porque isso é muito relativo. Você pode ser intenso também sendo alegre.
você pode ser intenso, tendo qualquer outra emoção, sabe? Então é muito relativo, depende da intensidade que você dá, depende do momento que você esteja vivenciando, né? Porque normalmente, principalmente quando ela é levada para o lado negativo, a pessoa agride a outra, a pessoa ofende, aí você realmente demonstra, né, pelos resultados, pela ação externa, de que realmente está sendo algo muito invasivo. Mas a raiva não é um sentimento muito interno, né? O Lucas diz assim, depende do que está causando a raiva também. Ele perguntou, né? Depende do que está causando a raiva também, não é isso? Exatamente. Depende, e muito mais, Lucas, depende de como você lidar com essa causa que está vindo. Entendeu? Depende de como você lidar com essa causa. Na verdade, Elaine Joreles, bem-vinda. Tarda, mas não falha. Iolara. Não, perdão. Iola. Depois você me esclarece esse nome aí. Aragão, parece que tem Aragão aí. Bem-vinda, de qualquer maneira. Ou bem-vindo, não sei, não me lembro bem. Então eu costumo dizer que não é o que acontece com você que faz a diferença. Não é o evento, não é o problema que aconteceu, viu, Lucas? É o que você faz com aquilo que aconteceu, é o que aconteceu em você, não é o que aconteceu com você, ou seja, é o que você faz com aquela raiva, é o que você faz com aquele acontecimento. A gente costuma dizer assim, fulano me irrita, fulana me irrita. Não, você que se permite irritar pelaquela pessoa. A emoção é sua, o sentimento é seu, a reação é sua, sabe? Você que precisa trabalhar isso em você. Eu, por exemplo, eu faço terapia, por isso que eu convido as pessoas para fazerem comigo também. Eu faço terapia, não só porque eu sou psicanalista há mais de 10 anos, que eu não sou Deus, eu não sou semideus, sabe? Então eu preciso, por quê? Eu preciso mudar, eu preciso melhorar muito para aprender a lidar com as minhas emoções, que eu já melhorei e muito, muito, muito a cada dia. Eu tenho buscado isso, fico torcendo para chegar meu dia, para estar na terapia, para eu melhorar ainda como pessoa, como ser humano, a qualidade das minhas emoções, para eu me lidar melhor com as minhas emoções. Tem pessoas que me falam, você precisa mudar. Eu falo, preciso mesmo. Eu reconheço que eu preciso mudar. Mas ninguém me irrita. Eu me permito às vezes que as pessoas me irritem. Algumas outras eu não permito mais, porque já aprendi a lidar melhor com isso. A pastora Raquel diz assim, o sentimento de rejeição pode vir da gestação? Sim, pode. Primeiro que tem casos que a criança ela é rejeitada mesmo, não é? E ela sente isso, pastora, ela sente isso. Vai depender de como ela interpretou aquilo, mas se ela está sendo rejeitada, a tendência é ela levar isso para a vida dela. Vai depender da interpretação que ela vai dar. E mesmo às vezes, não tendo acontecido essa, agora você vê, hein? Se sendo rejeitada, você pode levar isso para a sua vida, até os 7 anos de idade você pode adquirir essas crenças, ou essa questão toda, esse sentimento. Imagina se não sendo, que até fazendo uma interpretação você pode levar esse sentimento. Aconteceu alguma coisa com a sua mãe, a mulher se sentiu rejeitada, a gestante, e a criança pode interpretar que ela está sendo rejeitada, e ela levar aquilo com ela. Então, a importância da gente cuidar das nossas emoções, gente. Por isso que eu estou falando aqui nesse mês de janeiro todinho, especificamente no janeiro branco, né? Que é quem cuida da mente, cuida da vida. Porque nós precisamos cuidar das nossas emoções. Não nos ensinam a fazer isso durante a nossa vida. Hoje eu vi no Facebook um jovem que perdeu o pai. O pai faleceu, né? Acho que ele tem 20 anos, mais ou menos. O pai, eu não me lembro a idade, não foi falado da idade. E ele diz assim, poxa, não me falaram, não me disseram que eu poderia sozinho ter que dar conta disso tudo e cuidar da minha vida sozinho, da minha família, porque como se não tivesse aprendido, né, ensinado para ele que ele poderia um dia perder alguém, que ele poderia ficar sem o pai, sem a mãe, que as pessoas morrem, que as pessoas ficam doentes. Isso não é dito, não nos é dito.
A gente diz que os filhos têm que ser alguém na vida. Alguém quer dizer que você não nasce alguém? Né? Na escola eu pergunto isso para os meus alunos, né? O que você quer ser? Ele fala, minha mãe falou que eu tenho que estudar para ser gente. Falei, você não é gente não, pô. Para mim você já é gente. Sabe? Então há uma preocupação muito com o sucesso. Não, meu filho, minha filha precisa ter sucesso. Mas na verdade, eu acredito que você primeiro precisa ser feliz. Não ter sucesso primeiro para ser feliz, mas ser feliz para ter sucesso. Né? Aquela live que eu fiz, eu gosto sempre de lembrar aquele tema, né? Se não for feliz agora, será quando? Você tem que ser feliz onde você está agora. Você tem que ser feliz no momento, na situação que você está, no posto que você está, no cargo que você está, na profissão que você está, no relacionamento que você está. Você que tem que buscar a felicidade ali. A gente está sempre querendo, você pode observar o ser humano, aquilo que ele já conquistou, que ele tem, ele não quer, e aquilo que ele não tem, ele deseja. A gente não quer estar no presente, quer estar no futuro, quer estar no passado. Isso afeta as emoções, ou isso é consequência de uma emoção afetada também. Pastora Raquel, respondi a sua pergunta. Obrigado aí pela sua participação, você que já chamou 3 pessoas, é assim que você pode me ajudar, tá? E eu pergunto para você, como está a sua emoção? Como está a sua vida, sua saúde mental? O que você tem feito para cuidar dela? Você pode me dizer aí? Você pode enumerar para mim aí, por favor? Você pode estar presente aí comigo nessa live, 100%. Isso só vai te trazer benefícios. Porque eu estou 100% presente, estou muito feliz por estar aqui. Que muitas e muitas pessoas ainda vão assistir essa live depois. Eu fico muito feliz por isso. Porque você também está compartilhando e outras pessoas vão procurar. Então eu falei sobre o nojo, estou falando agora, o tema, né, para quem chegou depois, eu acho que está aí fixado aí, né? Sentimentos e emoções, qual a diferença? E em seguida, as 7 emoções básicas, né? As 7 emoções universais. Eu falei sobre o nojo, agora a raiva, e agora a terceira, nojo, raiva e agora o medo. A gente colocou como terceira emoção básica, ou universal. O medo, ele é uma defesa natural da nossa vida, né? O medo é ativado involuntariamente pelo cérebro, né? Mecanismo natural de quê? De defesa, de proteção. Se você sabe que naquela rua A ou B tem um tiroteio, e você já, principalmente se você sabe que tem, você já ouviu um tiro, o seu sistema, né, simpático, parasimpático, vai entrar em ação, de luta ou de fuga. Você já começa a ficar com medo. Então o medo é natural. O medo não é negativo. Você tem que aproveitar para usar o medo a seu favor, né? Então é uma proteção natural, é um regulador de atitude. Se você sabe que algo pode não dar certo, você já está com medo, você pode repensar a sua atitude. Por isso que ele é um regulador de atitude, né? Ele vai desde o desapontamento até mesmo você ficou desapontado por alguma coisa, você já tem medo de continuar prosseguindo. A pastora Raquel disse, sim, muito obrigado, pastora, pelo seu retorno. E o que você tem feito para cuidar da sua vida emocional, né? A gente vê muitas pessoas achando que quem está com depressão é coisa do demônio. Não é nada, não tem nada a ver, gente. Por que quando está com uma gastrite não é coisa do demônio? Por que está com o joelho estourado não é coisa do demônio, mas só é quando é daqui para cima? Não é? É uma doença que afeta aí, hoje o Brasil, até antes da pandemia, era o 5º maior do mundo, né? Hoje já deve estar bem mais, já é o 2º aí, só perde para os norte-americanos. Áurea Bento, bem-vinda, Áurea. Muito obrigado pela sua participação. O outro sentimento, né, entre as 7 emoções básicas, depois do medo, então eu disse que o medo é natural sentir medo, tá, gente? Quando esse medo ele é exagerado, ele passa a ser a fobia. Lembra quem está me acompanhando sabe que na live passada eu falei sobre coronofobia. Alguém se lembra? Coronofobia, está gravado aí no meu GTV e está lá no Facebook. Coronofobia, como a pandemia, a Covid-19 afetou a sua vida emocional. Coronofobia é fobia de contrair o vírus e morrer ou ficar gravemente doente, sabe?
Isso é um medo de fazer isso, de fazer aquilo. Lógico que nós temos que ter cuidado. Mas começou a atrapalhar o andamento da nossa vida, do nosso dia a dia, nós já precisamos buscar ajuda, tá? Vê aqui para mim, Lucas, eu travei aqui. Então, o próximo sentimento, depois de medo, é tristeza. Tem vários níveis de intensidade, né, como eu tinha falado anteriormente, desde o desapontamento até a angústia. Laís Juan, boa noite, obrigado pela sua participação. Então a tristeza, ela pode ir desde o desapontamento até a angústia, sabe? Então é importante, uma das coisas que eu tenho orientado tanto meus pacientes, Eudes diz assim, ok, Ana Santana, minha querida, bem-vinda, meu amor, acabou de entrar conosco aqui. Então, quando você está triste, você tem que não questionar essa tristeza, porque também é um sentimento, como não questionar nenhum deles. Você tem que agir. Quando você está triste, por exemplo, você tem que pensar, bom, em primeiro lugar, por que eu estou triste? Em seguida, você precisa aceitar essa tristeza, ou seja, não é aceitar no sentido de se resignar, mas você falar, bom, eu entendo, é verdade, eu estou triste, não adianta querer eu esconder essa emoção, jogar para debaixo do tapete e falar que eu estou feliz. Não, a gente sabe que a emoção não tem como você esconder, mas um sentimento de tristeza você pode escondê-la nas redes sociais, você pode colocar aí uma foto linda, sorrindo, de ontem, de anteontem, ou que você forçou e deu um sorriso, mas ninguém sabe que você é a pessoa mais triste do mundo naquele dia. Então, a emoção você não consegue esconder quando você está perto da pessoa. Há mudanças, né? Tremores, rubores na face. Você não tem, eu não consigo esconder, a maioria não dá para esconder. Agora, o sentimento você consegue camuflar. Isso é um perigo. Você está triste o tempo todo, mas você coloca para todo mundo ver e dizendo que você é a pessoa mais feliz do mundo. Ah, eu estou feliz, acordei maravilhosamente bem. Não dá nada. Às vezes está, mas às vezes está triste pra caramba. Se ela parar um pouquinho para olhar para dentro dela, ela vai ver, caramba, tá feia a coisa. Hoje mesmo, eu me senti triste. Na parte da manhã, tardezinha assim, eu estava triste. Eu falei, é uma emoção básica, é uma emoção primária, é uma emoção principal, né? É universal. Eu sou ser humano. Eu sou psicanalista, não fico triste, fico. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Aí em seguida eu falei, bom, eu reconheço que eu estou triste, né? Eu reconheço, e eu aceito que eu estou triste. Agora, só tem um detalhe, eu não sou esse sentimento de tristeza, entendeu? Eu não sou essa tristeza. Você não é o que você sente, eu não sou o que eu sinto, você não é o que você pensa, você não é o que as pessoas falam que você é. Você é muito maior do que isso. Eu disse, eu não sou essa tristeza. Eu consegui ver a tristeza fora de mim. Eu indico algum objeto, eu digo, olha, a tristeza, eu me vejo ali, ela está ali. Então, se eu consigo vê-la, alcançá-la, colocá-la do lado de fora, se eu consigo dar um passo atrás e ver essa tristeza de fora, então eu consigo já naquele momento, porque o que eu consigo ver, eu consigo modificar com mais facilidade. Eu estou aprendendo a assimilar isso, sabe? Então é muito bacana. Você pode estar triste, você não pode ficar triste o tempo todo. Se essa tristeza for algo que perdurar por muitos e muitos dias e por muito tempo, é necessário você procurar ajuda profissional, tá? Ficar triste qualquer pessoa pode ficar. Agora, chegou até angústia, e essa angústia demorou por muito tempo, porque tem gente que confunde tristeza com depressão. Não, se você perde um emprego, você fica triste. Se você termina um relacionamento, você pode se entristecer. Alguém falou algo com você, você se entristeceu. Beleza. Agora, a depressão é outra coisa. Ela vai ficar aí durante 2, 3 semanas com muita frequência, com muita tristeza, com choro, entre outros. Uma tristeza profunda, entre outros sintomas, para poder caracterizar uma depressão. Beleza? Agora, a alegria ela pode ter também 2 ramificações, né? O prazer
e a felicidade. E é impossível alguém ficar alegre 24 horas por dia. É impossível alguém ser feliz 24 horas por dia. Se alguém demonstra aí no Facebook, no Instagram, que é feliz 24 horas por dia, duvide disso, porque não é verdade. Todos nós temos os nossos problemas, temos nossos altos e baixos. Então não dá. Sabe, isso é o que eu chamei numa das lives de positividade tóxica. E isso não é bom, porque é como se você também está jogando para debaixo do tapete. A positividade tóxica, ela é extremamente prejudicial. Se você joga para debaixo do tapete... Bem-vinda, Aparecida Mendes. De onde você fala, Aparecida? Se você joga para debaixo do tapete esses sentimentos, essas emoções, a tendência é ela voltar depois em forma de muitas outras doenças, inclusive. É preciso, por isso a importância, quando você não estiver suportando, você fazer uma terapia. Se for possível, você superar sozinho, assistindo live, estudando, lendo, beleza. Mas se você perceber que está apertando, procure ajuda profissional. Lembrando que o nosso tema de hoje, me parece que está fixado aí, sentimentos e emoções, né? Qual é a diferença e as 7 emoções básicas. Já estou na fase das 7 emoções básicas. E eu vou falar agora sobre surpresa, reação provocada por algo inesperado. Todo mundo sabe disso, né? A maioria das pessoas. Também ela pode ser positiva ou negativa. É lógico que cada um de nós pode ter tanto surpresas agradáveis quanto desagradáveis, né? As desagradáveis tendem a deixar você triste, as desagradáveis triste, as agradáveis tendem a deixar você feliz, e cada um também vai saber como lidar com isso aí do seu jeito, né? E eu já ouvi muita frase, gente, depois de uma surpresa, dizia assim: olha, eu nem sei mais onde eu coloquei minha chave. Ficou tão assim que deu aquele start, né? Ah, perdi minha carteira, num momento de surpresa. Fiquei tão surpreso que nem sei onde eu deixei minha bolsa. Já aconteceu isso com você alguma vez? Né? Opa, a Aparecida está falando de João Pessoa, Paraíba. Um abração aí para o povo da Paraíba, para todos vocês aí que estão me assistindo na Paraíba. João Pessoa. Como é que você tomou conhecimento, Aparecida? E o que você tem feito para cuidar da sua vida emocional? Obrigado pela sua participação. Convido o pessoal, já estamos terminando. Tá? Então estamos falando sobre a surpresa, reação provocada por algo inesperado. E nós já estamos encerrando a 7ª emoção das 7 universais, o desprezo, que é considerado uma emoção negativa. Já estamos chegando ao final da nossa live. Então lembrando que o desprezo é considerado uma emoção negativa, pois dá a outra pessoa a ideia de superioridade. Você sabe com quem você está falando, né? Isso é um ato de desprezo, né? A pessoa querer se sentir superior a outra pessoa e agir mesmo com desprezo, tá? Isso aí varia de pessoa para pessoa também, como vai lidar com isso. Falei então sobre as 7 emoções básicas, vou repetir, vou fazer um resumo, né? A primeira está aqui na primeira: medo, raiva, nojo. Vou falar na ordem: nojo, tá bom, gente? Nojo, raiva. Número 3, tristeza, dor, alegria, surpresa. Essa é a última, aliás, né? Essa foi a nossa último sentimento. Primeiro é nojo, segundo é raiva, terceiro, medo. São as 7 emoções universais. O quarto é tristeza, quinto, alegria, 6, surpresa, e 7ª emoção universal é o desprezo. E essas são as primárias, né? E existem as emoções secundárias, provenientes dessas outras aí, que é a culpa, o ciúme, a vergonha, o orgulho e a vaidade. As emoções não nascem conosco, elas são adquiridas ao longo da vida. Como eu disse, né, a gente tem a nossa interpretação. Quando acontece alguma coisa com a nossa mãe no ventre,
a gente tem alguma interpretação e traz traz a emoção para a nossa vida, ao longo da nossa vida. Tatiana Marinheiro também está falando de onde, Tatiana? Bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Já estamos chegando ao final da nossa live. Só para encerrar, vou colocar aqui que foi uma pesquisa realizada por mais de 2.000 pessoas, ou 2.000 vídeos foram colocados, 853 pessoas assistiram esse vídeo. E foi descoberto, através desse estudo, que somos capazes de expressar 27 tipos de emoções principais. Aparecida Mendes diz assim: perdi meu trabalho, mas graças a Deus tenho fé e vontade de vencer. Tenho problemas, mas procuro ler e escutar música e ter fé em Deus. Muito bom. Eu estou falando, foi isso que eu te perguntei, Aparecida Mendes. Eu estou falando do RJ, Rio de Janeiro, próximo aqui a Nova Iguaçu, Queimados. E você está falando da onde? Porque eu estava falando anteriormente com a Aparecida da Paraíba. E você, para eu mandar um abraço aí também para a tua cidade, se for aqui mesmo ou se for em outro estado. Desde já, nós já estamos encerrando. Eu peço você para compartilhar essa live com outras pessoas, compartilhar, né? Porque ela vai ficar gravada no nosso IGTV. Esse mês de janeiro, janeiro branco, né? Quem cuida da mente, cuida da vida. Eu vou falar, se Deus quiser, pelo menos terças e quintas-feiras. Serão 2 vezes na semana até o final de janeiro. Geralmente eu estava fazendo 1 vez por semana. Agora, para dar uma contribuição maior pela necessidade, eu pretendo fazer 2 lives. Na terça eu estarei de volta, se Deus permitir. A Aparecida também está falando de João Pessoa. Um abração, mais um abraço. Qual é a cidade? É João Pessoa mesmo? Um abração aí ao pessoal da Paraíba, João Pessoa, gente muito fina, povo da melhor qualidade. Pessoal que, eu tenho até mais gente que me assiste lá, assim também como no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. E a gente não pode esquecer do nosso povo aqui da cidade de Queimados, o povo Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tem gente até da Espanha que assiste a nossa live. Muito obrigado mesmo. Geise. O que? Você indicou a Geise, é isso? Muito bem, Aparecida. Muito obrigado, gente. Eu quero convidar você já para terça-feira, só que a terça-feira nós voltaremos ao horário normal, às 19h57, terça-feira, terça e quinta. Se Deus permitir, estaremos fazendo mais uma live baseado em janeiro branco, né? A gente vai falar sobre saúde mental. Quem cuida da mente, cuida da vida. A Aparecida de Mendes, lá da Paraíba, ela diz assim: obrigado a você pelas palavras. Gratidão a todos vocês por terem permanecido comigo aqui. Divulguem, porque vai ficar no meu IGTV, vai ficar no meu Facebook, eu vou enviá-la também lá para o meu canal, Hélio Messias. Se você ainda não me segue no Instagram, @psicanalista Hélio Messias, e o Facebook, naturalmente, Hélio Messias da Cruz. Muito obrigado, um ótimo final de semana, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Bairro do Geisel. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Um abraço.